Olá pessoal, estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Agradeço a Deus pela tua vida, pela tua sintonia, nos acompanhando nesse estudo sobre santidade, ok? Que Deus te abençoe e te dê entendimento dessas coisas espirituais que nós temos falado aqui no grupo de amigos online. Nós estamos na sexta parte da nossa apostila, ok? Essa é a apostila. Nós estamos na sexta parte. A sexta parte fala do esplendor da santidade. A gente está falando de brilho, de luz, né? O brilho da glória. E a semana passada a gente viu o estudo número 18, um lugar para Deus descansar, é o nosso coração, o santuário. E hoje nós vamos ver o estudo 19, a brilhante candeia da santidade. O que a gente quer dizer com isso? Que a santidade é uma candeia que brilha. E a santidade, ela como candeia que brilha, ela está plantada dentro de mim pela presença do Espírito de Deus. E isso só acontece a partir do novo nascimento, a nova criação. Ok? A gente falou sobre isso. E o interessante, e a gente não presta atenção, é normal que o cristão se preocupe com o seu testemunho em função da opinião de pessoas que estão à sua volta. A opinião de terceiros. Ok, está no mundo físico, no mundo dos relacionamentos, a questão da reputação, da honra, como que eles estão me vendo, tudo isso é importante, a gente não está desmerecendo isso de maneira nenhuma. Mas a santidade ela tem outra implicação muito mais profunda, que é no reino espiritual, é no outro nível, aí não é no nível da aparência, dos sentidos, do outro me vendo. A santidade brilha no reino espiritual na presença de anjos e demônios. E a gente às vezes não para pensar sobre isso. É outro reino espiritual. E qual seria a maneira, a forma, o padrão, uma referência para nós em termos de luz que brilha? O autor do estudo, ele dá um exemplo citando bebês e crianças. Você fala assim, mas como assim? Se você olhar para o coração de um bebê ou de uma criança, você vai ver que a malícia, a hipocrisia, esse tipo de coisa, a dissimulação, ainda não se formou, né, de uma forma assim bem que a gente consiga perceber. Um bebê, qual o sentido? Ele não tem sentido. Então, quando você olha para o coração de um bebê, e Jesus disse, não impeçais os pequeninos de virem até mim, porque dos tais é o reino dos céus, ele está falando assim, olha, o coração de vocês tem que ser como o coração dessas crianças. Aí é uma analogia que nós fazemos, e isso fala de um coração transparente e sincero. E é isso que cria aquele fundamento, aquela condição para que a santidade seja operada na nossa vida, ela cresça em luminosidade e aonde tem luz, tem poder. Isso é outra coisa que a gente não presta atenção. Aonde tem luz, tem poder, porque a luz, ela afasta as trevas. Os demônios, eles usam as trevas, a mentira, o engano,
a legalidade, enfim, todo esse tipo de coisa para prender as pessoas. E a luz resplandece no meio das trevas e ela espanta as trevas, ela expulsa as trevas, porque a luz revela essas condições, essas fortalezas das trevas na alma humana, na vida das pessoas. E isso é poder. A gente parece que não presta atenção na maneira como Deus edifica a igreja e como Ele usa a igreja de uma perspectiva espiritual. Não tanto como instituição, como estrutura, porque isso também é importante, a gente também não está desfazendo dessa parte. Mas há uma questão espiritual envolvida, não só na minha vida pessoal como cristão, mas a própria igreja como comunidade de cristãos. Nós temos que pensar nessas coisas, e meditar nessas coisas e deixar que o Espírito Santo traga entendimento, porque isso vai mudar a nossa forma de agir, ou seja, vai mudar a maneira de ser cristão no mundo, porque o mundo jaz nas trevas, o mundo é inherente hostil ao Evangelho, mas é luz que faz a diferença, não é a minha religião bacana, bem estruturada, bem sintonizada, bem conectada, que vai fazer grandes diferenças num mundo que jaz no maligno. É a presença manifesta, novamente nós insistimos, do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. É o reino dos céus dentro de mim, é a luz do céu brilhando através da minha vida. Eu sou uma candeia, eu sou apenas um canal, um instrumento. Ok? Eu acho que isso aí é um esboço, um geral que nós vamos falar aqui. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui, e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixa isso muito claro ali nos evangelhos, que o meu olhar, a maneira como eu faço a leitura das coisas, mostra a pureza do meu coração. A gente não dá muita bola ou evita esse tipo de coisa, mas de todos os sentidos, os dois sentidos não, órgãos, né? E que está envolvido com os sentidos também. Os importantes da nossa vida são os olhos e a boca. Porque a maneira como eu olho revela o meu coração. A maneira como eu falo revela o meu coração. Está entendendo a importância da pureza? A pureza, ela tem que atingir níveis maiores, mais profundos do que um simples legalismo. As regras que a gente vai criando ao longo da vida. Ok? E o Senhor chama a atenção para esse ponto importante da pureza do nosso olhar, porque vai falar da pureza do nosso coração, porque é a vida do Espírito de Deus que está fluindo agora através da minha vida. Não é uma religião, não é uma técnica de comportamento, não, é uma natureza diferente, uma pessoa agora liderando, governando a minha própria vida. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus que são filhos, porque filho fala da mesma natureza, então você tem a habitação do Espírito Santo e a capacitação e a direção do Espírito Santo. Isso fala de identidade, a natureza do próprio Cristo na nossa vida. E o interessante é que quanto mais entendimento nós vamos
recebendo pela operação do Espírito Santo na nossa vida, quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento da verdade, e a verdade é Cristo, a palavra de Deus é a verdade, e Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, está lá em João 17. Então, nós vamos desenvolver uma fé do tipo de Deus. Não é uma fé genérica, religiosa. Não, uma fé passiva que acha que vai funcionar. Não, a nossa fé é uma fé sui generis. Ela é específica, ela é do tipo de Deus, do jeito que aconteceu na vida do Senhor Jesus Cristo. Eu tomo a tua palavra por verdadeira e eu ajo, e o meu agir está no mesmo nível da revelação que vem da palavra, obediência. Ok? Então não é uma fé qualquer passiva, é uma esperança do tipo, eu acho que vai funcionar. Isso não é esperança. A Bíblia fala de esperança, função promessas de Deus que estão registradas na palavra ou de uma revelação que o Espírito Santo traz a mim, em função daquilo que Deus diz, a promessa, a revelação, aquilo traz esperança no meu coração, porque Deus é fiel e poderoso para fazer com que aquela palavra se realize. Essa é a fé que é do tipo de Deus. Não é uma fé qualquer, ok? A gente, não é o nosso assunto aqui, mas a gente precisa às vezes chamar a atenção. Então nós somos santuário. O Espírito Santo habita em nós. É uma pessoa da Trindade. E foi o Senhor Jesus Cristo, através da sua glorificação, que enviou o Espírito Santo com o objetivo de edificar a igreja, o corpo de Cristo. A gente não pode se perder com essas coisas, ok? E santuário não é uma casa dividida. Ah, esse quartinho aqui é do Espírito Santo. Esse aqui já é problema meu, esse aqui... Não é assim. O Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo nos comprou por inteiro, não por pedaço. A nossa redenção é plena, é propriedade exclusiva. Todas as áreas da nossa vida são do Senhor Jesus Cristo, por direito de redenção. Você não pensou nisso, não? Ele comprou tudo, ele não comprou uma parte. E o Espírito Santo vai trabalhar a conquista do Egito na nossa vida. O Egito tem que ser conquistado e derrotado na nossa vida, para que a gente seja livre para Deus. Porque a verdade fala do domínio, do governo que é estabelecido pelo Senhor. Ok? Então a gente tem que ficar atento para essas coisas. O nosso testemunho, o testemunho que nós damos aqui na terra no dia a dia, ele fala alto no reino espiritual, seja com relação às trevas, seja com relação ao reino de Deus, na presença de anjos e demônios. É o nosso testemunho. E às vezes não tem ninguém olhando, mas no reino espiritual a sintonia é 24 horas por dia. Então a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa, porque senão a gente vai acabar vestindo uma máscara. Na presença das pessoas é uma coisa e lá em casa é outra. Isso é coração dividido, isso não funciona. Meu caráter é o mesmo em qualquer lugar, o tempo todo, full time, o tempo todo, em todo o tempo, em toda situação, em qualquer circunstância. O meu coração está rendido ao Senhor. E a santidade é uma candeia que brilha. Essa candeia fala do meu coração, do meu ser interior,
da minha própria vida totalmente preenchida pela luz, tirando todas as onde tem legalidade, onde tem fragilidade, onde tem brecha para a atuação de demônios, porque demônios precisa de trevas para agir. E a treva, através do engano, através da narrativa, da mentira, de um pânico, ou seja, eu preciso de ter uma fragilidade aonde o demônio me pega e me aprisiona. E a luz tem que entrar para quebrar essas áreas da minha vida, porque senão eu nunca vou amadurecer. Como é que eu vou chegar à estatura de varão perfeito? Eu vou ser uma casa dividida, um pouco disso, um pouco daquilo? Não, o Senhor quer a tua vida por inteiro. Isso é maturidade. E Deus precisa de pessoas maduras para a obra do ministério. E o nosso testemunho só vai ter autoridade no reino espiritual através da maturidade, que fala dessas coisas que nós estamos falando. Ok? Isso é muito importante. Para onde eu estou olhando? Qual é o foco da minha visão? Eu estou olhando para Deus, para o reino espiritual, para a palavra, eu estou olhando para o Senhor Jesus Cristo. Para onde eu estou olhando? O que está ocupando a minha atenção e gastando o meu tempo, as minhas energias, os meus recursos e tudo mais? Porque para que essa candeia seja limpa, cheia de azeite, queimando intensamente, o meu olhar tem que estar direcionado para o Senhor. Se eu começar a olhar para os lados, já vai começar a complicar. Eu tenho que olhar para o Senhor, seja na bonança, seja quando estiver fazendo sol, seja na tristeza, seja quando estiver chovendo, o meu olhar, a minha visão está direcionada para o céu domina o meu coração. E não é um domínio forçoso, não, voluntariamente, intencionalmente, quebrantado, eu me volto para Deus. Isso é arrependimento, o genuíno arrependimento. Eu tenho que pôr isso tudo na balança, dar uma olhada na minha vida, para ver se é isso mesmo que tem acontecido na minha vida. Com relação à nossa salvação, preciso. Se você ouvir o Evangelho e não tomar uma atitude e não tiver uma resposta ao sacrifício de Jesus na cruz, não vai ter eficácia na tua vida. Porque é pela fé. E na santificação, que é o processo dessa limpeza do nosso caráter, eu também preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que ter a atitude correta para que o Espírito Santo trabalhe a minha vida. Porque se eu fico passivo, indiferente, distraído, negligente, como que a santificação vai ser operada, desenvolvida, trabalhada? Aí é espiritual. Neófito que fica a vida inteira como neófito nunca cresce. Isso não funciona, porque Deus procura frutos na minha vida e na tua vida. E os frutos, cadê? Do nada não vai aparecer, porque tem todo um trabalhar a partir do novo nascimento. A questão da santificação, da nossa maturidade, para que os frutos venham. E eu te digo mais, o próprio ministério não será bem sucedido, porque vai ter agitação, porque agitação, barulho de ativismo, isso não significa que Deus está passando por ali. A gente
esperto, né, nessas coisas. Barulho não quer dizer que é o mover do Espírito. Mover tem qualidade, sempre tem qualidade. O barulho do homem é tecnologia, é performance, é marketing, é isso aí que nós estamos acostumados. Ok? E Deus trabalha de uma forma diferente, a gente tem que ter sensibilidade, tem que discernir as coisas. Ok? E você precisa sair do ostracismo, daquela procrastinação, daquela coisa de ficar esperando para ver como é que fica. Isso não funciona na vida cristã. Na vida cristã tem que ser determinado, você tem que ser guerreiro, você tem que ser aguerrido, uma testa rija para enfrentar as lutas que nós temos. Satanás. Não é numa boa não sai nada, é com luta, mas a nossa luta, que é uma luta de fé, ela é vitoriosa, ela é winner, é diferente, mas tem que ter a postura correta. E para encerrar o de hoje, eu tenho que desejar isso com todo o coração. A palavra de Deus diz que eu vou encontrar Deus na sua plenitude quando eu o buscar de todo o coração. Não é aquela busca só quando precisa ou porque é uma rotina religiosa. Não, é uma fome, é uma sede do meu coração, um anseio da minha alma pela presença de Deus na minha vida. Isso é comunhão, isso é intimidade. Isso não é religião, isso é andar com Deus. E se você cometer algum erro, confesse, e quanto mais você confessa, quanto mais você expõe as legalidades das trevas na tua vida, o brilho da luz que quebra as cadeias daqueles hábitos pecaminosos na nossa vida. Esses hábitos serão quebrados quando eu me aproximo de Deus numa atitude de quebrantamento, de arrependimento, confessando com a minha própria boca quais são os meus problemas. E aí a graça entra em operação. E quanto mais eu faço isso, mais a glória de Deus vai brilhando na minha vida. E essa intimidade, ela é um incêndio na minha vida, e esse incêndio tem poder, tem autoridade, porque é a presença da glória, do Shekinah de Deus na minha vida, para impactar por onde eu for. Você está entendendo? Eu tenho que crer nisso, porque senão eu vou cair na técnica religiosa, achando que a técnica religiosa vai resolver todas as coisas. Não, não vai. Eu tenho que começar correto, depois as coisas que nós fazemos, elas são necessárias, não tem problema nenhum com isso, mas sem a unção da presença manifesta incendiando a minha vida, a minha técnica, por melhor que seja, por planejada que seja, cursos que eu tenha investido nela, o resultado é... E muitas vezes, além de ser pequenininho em quantidade, é pequeno em qualidade. E isso não louva o Senhor, isso não glorifica a Deus. A minha vida tem que ser incendiada, porque incêndio fala de poder, de calor, de influência, mas também de brilho. E é isso que eu quero, é disso que eu preciso, e é isso que eu estou buscando intensamente na minha vida cristã. Pessoalmente, eu e você deve fazer a mesma coisa, e todos vão ter que seguir a mesma trilha, a mesma jornada, ok? Medite com calma sobre essas coisas, reveja aí a sua casa, como é que está a repartição dos cômodos, quem está ocupando o quê, enfim, coloca a tua vida na balança e
tome uma atitude. Não deixa o tempo passar não, porque o relógio está meio enlouquecido, ele está disparado. E nós temos que tomar decisões rapidamente, porque Jesus está voltando. Maranata. Que Deus te abençoe, você tenha uma ótima semana e eu conto com você a semana que vem.